Será mesmo que você sabe diferenciar mito ou verdade na disfunção erétil? Esse vídeo é sobre isso hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga, especialista em tratamentos nos transtornos sexuais masculinos e também femininos. E hoje o nosso bate-papo é sobre ereção, ou melhor, sobre os mitos e verdades que se remetem à ereção. Quando a gente fala sobre mitos ou crenças ou verdades, o que acontece? Muita gente aprende coisas que são irreais sobre o sexo e principalmente sobre a ereção, e essas crenças e esses mitos, eles fazem mal não só para o próprio indivíduo, mas também para o relacionamento. Eu, como sexóloga, atendo todos os dias homens em meu consultório que muitas vezes estão sofrendo com os problemas sexuais, principalmente porque os mitos acabam se tornando verdade em suas relações. E olha só, não é só homem não, tá? Mulheres também acabam sofrendo com isso. Então esse vídeo aqui, ele não é um vídeo na intenção de brincadeira, mas é um vídeo na intenção de ajudar você na sua relação sexual e no seu relacionamento a ser mais leve. Aliás, esse é o meu grande lema como profissional, né? O meu grande objetivo como profissional, que é deixar a sua vida sexual mais leve, mais feliz e mais prazerosa. E o primeiro mito que eu quero comentar com você é sobre a disfunção erétil acontecer apenas pela falta de desejo, né? Muita gente fala assim, Débora, mas olha, eu tenho falta de ereção, eu não estou conseguindo ter ereção. Será que eu não estou tendo desejo? Muitos homens perguntam isso, mas muitas mulheres também falam, será que o meu parceiro não sente mais desejo por mim? Será que o meu parceiro não tem mais vontade de ter uma relação sexual comigo? É muito importante eu dizer para você que isso, quando você olha uma única causa, a falta de desejo, aí se torna um mito. Débora, mas a falta de desejo pode provocar uma falta de ereção? Pode sim, mas nem toda falta de ereção é falta de desejo. É muito possível, aliás, muito comum, inclusive, uma pessoa ir para a relação sexual com muita vontade de ter relação, com muito desejo pela sua parceria. E alguns até conseguem ereção, mas perde a ereção durante o processo. Então, nesse caso, não tem nada a ver com desejo, em ter ou não ter, mas pode estar ligado, por exemplo, a uma ansiedade, mas não é qualquer ansiedade, a uma ansiedade de desempenho, a uma preocupação. E no decorrer desse vídeo eu até vou falar mais sobre isso, mas olha só, desejo sexual ser a única causa ou a falta do desejo é um mito, tá? Então já anota aí na sua agendinha. E mais uma frase aqui, o uso de alguns medicamentos pode causar disfunção erétil psicológica? A resposta é sim, isso é verdade, tá? O uso de alguns medicamentos pode influenciar na qualidade da ereção. Então é sempre importante, quando você estiver fazendo algum tratamento médico, medicamentoso, é muito importante que você pergunte para o seu médico, olha, esse medicamento, ele afeta libido, ele afeta ereção, ele afeta a qualidade da circulação sanguínea na região genital, né? Por quê? Porque quando a gente fala de ereção, a ereção ela acontece porque o sangue entra dentro do pênis, ou melhor, dentro das veias que estão no pênis. Essas veias cheias, elas se dilatam e assim acontece a ereção. Quando o homem ele vai para a relação e ele não consegue a ereção por conta de medicamentos, então essa fase, esse fator sanguíneo ele acaba sendo prejudicial, tá? Mas aqui não só o fator sanguíneo em si, tem alguns medicamentos que afetam aí sim no desejo, que é o item que eu falei anteriormente, tá? Então muitas vezes quando a falta de ereção ela acontece pela falta de desejo, pode ser também muitas vezes o uso de medicamentos. Tá? Além dessa questão de circulação sanguínea e da falta de desejo, alguns medicamentos, né, por exemplo, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, por que eu falo alguns? Porque não é porque você toma um desses medicamentos que vai ser um carimbo de que você não vai funcionar, tá? Tem medicamentos aí no mercado que são super
tecnológicos, são excelentes e inclusive ajudam no desempenho sexual. Mas é claro que tem alguns que eles acabam interferindo, né? E aí de maneira fisiológica no sistema nervoso central, e aí como resultado acaba afetando a ereção e muitas vezes o prazer. Então é sempre interessante. Analise e pergunte para o seu médico quais são os efeitos colaterais possíveis dos medicamentos que você utiliza na qualidade sexual. E uma outra frase que eu tenho aqui para você: falta de ereção é falta de amor. Quem é que nunca fez essa pergunta, que atire a primeira pedra, tá? Inclusive, essa colocação aqui vem muito mais das mulheres do que dos próprios homens, tá? Muita mulher fala assim: nossa, será que meu parceiro não me ama mais? Será que ele está me traindo? Essa é a pergunta mais comum que a mulherada faz quando o seu parceiro ele perde a ereção. E essa frase, ela é um mito, é um mitaço, tá? A ereção, ela não está ligada tão somente com o amor. Influencia? Claro que influencia. Aliás, muita coisa que eu vou falar aqui influencia na ereção, mas não sozinho, tá? Então, é possível que você esteja em um relacionamento onde exista amor, muito amor, mas que a ereção ela esteja sendo prejudicada. Aliás, né, não cabe aqui nesse vídeo porque eu vou sair do tema, mas quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem o amor afetivo e o amor erótico. Então já fica uma diquinha aqui básica aqui. Invista bastante no amor erótico no seu relacionamento, porque favorece uma relação sexual mais prazerosa e satisfatória. O amor afetivo, esse cheio de carinhos, sabe? Fiz o café para você, fiz o almoço, com atos de serviço e demonstrações. Esse amor ele é válido? Show de bola! Porém, é preciso também abastecer o amor erótico, porque se você abastece somente o amor afetivo, você começa a construir muitas vezes um relacionamento entre dois amigos, relacionamento entre mãe e filho, relacionamento entre dois irmãos. Inclusive muita gente fala: nossa, Débora, eu perdi a intimidade no meu relacionamento e parece que nós somos dois irmãos dentro de casa. Por que isso acontece? Porque os casais, eles geralmente vão perdendo a referência do amor erótico e eles vão abastecendo somente o amor afetivo. Então já fica uma diquinha aí para você. Muitas vezes o amor afetivo ele está em alta, mas e o amor erótico? Como é que está essas coisas mais picantes no seu relacionamento? Então isso também influencia diretamente na ereção. Por quê? Porque a erotização é o que abastece a relação para o sexo. O afetivo ele abastece o carinho, o afetivo ele abastece essa coisa mais amigável, mas o amor erótico é o que abastece o sexo. Não é o sexo ainda, mas é o que abastece o sexo. Então, é mito achar que a falta de ereção é falta de amor. Porém, é importante alimentar e começar a dar uma olhadinha aí nessa questão erótica do seu relacionamento ou da sua relação. E sobre o excesso de peso causar falta de ereção. O que você acha? Mito ou verdade? Isso aqui é uma verdade. E aí, quando eu falo sobre esse tema, tem gente que fala assim: Débora, mas tem homens gordinhos que são bons de cama e tem ereção, tem mulheres gordinhas que têm uma boa resposta sexual. Sim, a gente vai ter pessoas com uma boa resposta sexual, sendo gordinho, sendo magrinho, etc. Porém, estatisticamente falando, pessoas que estão no sobrepeso, pessoas que estão acima do peso, com maior índice de gordura, com obesidade, têm maiores chances de enfrentar problemas de ereção. Por quê? Porque com o excesso de peso e com a obesidade, vem aí, né, de brinde, digamos assim, alguns problemas de saúde, como por exemplo, pressão arterial, como por exemplo, diabetes. Geralmente é um corpo que é mais inflamado como um todo pelo excesso de carboidrato e tudo isso deixa o nosso organismo mais lento, a gente tem menos energia e essa menor quantidade de energia, esse metabolismo mais lento aliado a vários medicamentos que geralmente essas pessoas tomam, então isso acaba influenciando diretamente na resposta sexual. Então, é sempre interessante quando eu sempre falo para os meus pacientes e também para os meus alunos. Aliás, né, quando eu falo aluno, por quê? Porque dentro do meu curso Potência Masculina,
eu tenho um módulo inteiro onde eu falo sobre hábitos e comportamentos. E dentro desse módulo eu falo sobre a importância de cuidar do seu corpo. Assim como a gente cuida do carro lá que fica na nossa garagem, sabe? Então, o Potência Masculina, ele é um treinamento, ele é um curso online para homens que querem tratar a ereção. Para você que sofre com disfunção erétil psicológica ou até mesmo ejaculação precoce, o curso Potência Masculina é para você. E como é que você fica sabendo como funciona esse curso? Aqui embaixo desse vídeo você encontra o link e aí você vai saber exatamente como tudo funciona. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, então eu falo para os meus alunos sobre a importância de cuidar do corpo, porque é esse corpo que vai para a relação sexual. Esse corpo ele precisa ter saúde, esse corpo ele precisa ter energia, esse corpo ele precisa ter disposição, esse corpo precisa ter flexibilidade, né? Porque sexo exige flexibilidade. Então, quando eu falo de corpo, de saúde, de obesidade, de gordura, não tem nada a ver com o estereótipo de beleza, com ditadura da magreza, não. Tem a ver com o corpo funcional. E geralmente um corpo mais obeso, ele não é tão funcional quanto um corpo mais saudável. Então, fica a dica aqui para vocês e a listinha de casa para vocês começarem a cuidar dessa ferramenta aí que é o seu corpo. E te convido a pensar na próxima frase que eu tenho para você, que é: disfunção erétil vai acontecer depois dos 50 anos de idade. Esse aqui é quase que um hino universal, né? De que o homem, depois que ele completa 50, 60, que ele não vai ter ereção. É como se fosse carimbado nele uma ausência de ereção completa. E aqui eu preciso dizer que é um mito, mitaço. Poderia ficar 2 horas falando isso. Mas se eu ficar 2 horas, você sai desse vídeo, né? Débora, por que isso é um mito, tá? Então é mentira que o homem depois dos 50, ele vai ter a ereção prejudicada? Então, como é que um homem de 60, ele vai ter uma resposta sexual como um homem de 30? É aí que está o segredo, meus queridos, meus senhores e minhas senhoras, né? O que acontece? Depois dos 50, o nosso corpo ele muda em uma série de coisas. E aí é injusto com você se comparar com um homem de 20 com um homem de 30, né? Porque a cada década é fato que o nosso corpo, o nosso organismo ele vai mudar. Então, primeira coisa, você não pode se comparar com um homem de 20 e 30 anos. Você tem que olhar para você como um homem de 50, de 60, de 70, seja lá qual seja a sua idade. Agora, o que interfere diretamente na resposta sexual em um homem de 50 e 60? O estilo de vida que ele teve ao longo da sua existência. E aí eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você tem um carro. E aí você não dá manutenção nesse carro. Você não troca óleo, você não lava, você não limpa, você não faz nada nesse carro. Você só coloca combustível porque senão você não anda. Esse carro, ele vai ter quanto tempo de durabilidade sendo assim, funcional? Agora, imagina você com o mesmo carro, uma pessoa com o mesmo carro, cuidando desse carro. Lava esse carro, insere esse carro, troca óleo, troca água, troca filtro, troca um monte de coisa que eu não sei o nome. Esse carro que é bem cuidado, o que acontece depois de 10 anos? Ele vai ser um carro funcional, ou seja, ele vai funcionar bem, ao contrário daquele que a gente não cuidou. Assim também é o nosso corpo. Um corpo que é cuidado, ele vai funcionar melhor do que um corpo que não é bem cuidado. Então, se você aqui tem 40 anos, se você tem 30 anos e está assistindo esse meu vídeo, o que vai fazer você funcionar lá com 50, 60 é a maneira como você cuida desse corpício aí. Não abandone esse corpício. Cuida do físico e também cuida do psicológico e do emocional, porque isso também interfere diretamente na resposta sexual. Débora, mas eu já tenho 50, já tenho 60, então devo abandonar, devo jogar a toalha fora? Não. Aí você começa a cuidar do seu corpo, do seu organismo. Agora, eu tenho vários alunos, inclusive nas minhas redes sociais, eu tenho alunos acima de 50, acima de 60 anos, com excelentes resultados depois que eles entenderam que a resposta sexual exige vários fatores, assim como eu falei anteriormente sobre hábitos de vida. Então eu falo também do psicológico e emocional. Então a prova viva depois você procura aqui nas redes
que tem os relatos e depoimentos de alunos reais. Então, ter aí um carimbo que depois dos 50 você não vai funcionar, isso é um mito. Aprenda isso definitivamente para que a sua vida sexual ela seja mais leve, criatura, leve. E atividade física ajuda a evitar a disfunção erétil. Mito ou verdade? Verdade. A atividade física, o exercício físico, ele ajuda você a evitar a disfunção erétil. Por quê? Eu sempre gosto de explicar o porquê. Com a prática de exercícios físicos, então o que acontece no seu organismo? Você tem a liberação de vários hormônios e neurotransmissores que proporcionam bem-estar, relaxamento, você dorme melhor, você tem menos ansiedade, naturalmente você come melhor, a sua autoestima ela fica elevada e aí isso interfere no seu emocional. Isso interfere no seu emocional, você começa a ficar com um melhor bem-estar e o seu corpo ele também responde com a liberação de todos esses neurotransmissores, você também auxilia na circulação sanguínea porque o seu corpo se movimenta e você vai trabalhando essa qualidade. Geralmente uma pessoa que pratica exercício físico, ela não tem sobrepeso, ela tem uma boa flexibilidade, você ajuda o bombeamento de sangue, então você favorece a saúde do coração, que interfere diretamente na ereção. Então, eu não sou uma personal, embora isso faça parte aí do cronograma de tratamento, mas é muito interessante que você entenda que exercício físico ajuda e muito na resposta sexual. Débora, eu não gosto de musculação, faz uma caminhada, faz uma corrida, faz um pilates, qualquer coisa que você faça para movimentar o seu corpo, que seja atividade física, vai te ajudar e muito. Depois você só volta aqui e comenta nesse vídeo, tá? Falando em comentar, já coloca aqui também o que você está achando desses mitos ou verdades, tá? Quais vocês achavam que era mito e é verdade, o que é verdade era mito, só coloca aqui. E antes de eu falar a última frase para a gente saber se é verdade ou mentira, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, me acompanhe nas redes sociais, porque toda semana, aliás, toda terça e sexta, exatamente às 20 horas tem vídeo novo para vocês. E vocês sabem que os meus conteúdos aqui é sempre feito com base nas suas perguntas. Então, quer saber sobre algum tema específico? Coloca aqui nos comentários. Mas antes, inscreva-se no meu canal, porque olha, a chance de você estar assistindo esse vídeo e não estar inscrito aqui nas minhas redes sociais, até gaguejo, né, gente? É muito grande. Então, eu tenho certeza que se você ficou aqui até agora, você gostou desse conteúdo. Dos próximos, então, vai ser uma teteia na sua vida. Agora, a última frase. Disfunção erétil só é tratada com o azulzinho. Eu não vou falar o nome do medicamento, mas você sabe do que eu tô falando. O único método de tratamento é o azulzinho. Mito ou verdade? Quero dizer para os senhores que isso é mito, tá? Por quê? O azulzinho, ele só vai funcionar de maneira efetiva se o seu problema ele for por causa fisiológica. Porque o que ele faz no seu organismo? Ele acaba trabalhando na circulação sanguínea, ou seja, na vascularização. Então, uma pessoa que ela tem dificuldade, ela vai ter uma boa resposta sexual com o uso do azulzinho. Agora, se você tem ereções normais e você perde na hora da penetração, você perde na hora da relação, você se masturba, você vê um filme erótico e você tem ereção, mas somente na hora da relação você não tem, então, meu querido, você não precisa tomar o azulzinho. O que você precisa fazer? Você precisa tratar e descobrir de onde vem essa causa, essa falta de ereção. Pode ser um fator psicológico, pode ser um fator emocional, pode ser direcionado ao seu relacionamento, pode ser direcionado à falta de conhecimento sexual, porque muita gente acha que conhecimento sexual é ficar se masturbando, né? Pois é, sinto muito te informar, mas eu também quero dizer que isso é mito, mitaço, né? Masturbação não é sozinha um autoconhecimento. O autoconhecimento sexual é muito além disso, muito. E eu te provo, falei do curso Potência Masculina lá, eu falo sobre isso. Mas se você tem ereções
e aí você perde na hora do processo ou na hora da penetração, então as chances de ser psicológico e emocional é muito grande. E aí o azulzinho, ele não vai resolver. Ah, ele não vai resolver porque ele não presta? Não, ele não vai resolver porque o seu caso não é pro azulzinho. É a mesma coisa que eu tiver com dor de cabeça e tomar medicamento pro estômago, a não ser que a minha dor de cabeça seja causada pelo estômago. Entende? Não adianta eu estou com dores no estômago, com gastrite e tomo um medicamento para dor muscular. Percebe? O medicamento ele é eficaz? Claro que é, mas para a causa certa, ele tem que resolver exatamente aquele problema, tá? Então já fica uma dica aí para você. Se você tem ereções e você perde no momento da penetração, liga o alerta que você precisa de tratamento. Por hoje é isso nesse vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece de comentar e curtir esse vídeo e te espero no nosso próximo conteúdo. Abração da sua sexóloga favorita.